E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, o que a gente precisa entender? O poder de polícia, para começar, ele decorre da supremacia geral. Então, o primeiro ponto importante é entender que quando eu trato de poder de polícia, esqueça vínculos especiais, o poder de polícia decorre da supremacia geral. É a supremacia geral do Estado, é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado que justifica o exercício do poder de polícia. E essa polícia administrativa, que é o que a gente está conversando aqui, não se confunde com a polícia judiciária, tá? A polícia judiciária, ela foi muito relevante na sua primeira fase, mas agora deixa de ser. A polícia judiciária é a polícia de prevenção e repressão à prática de ilícitos criminais. É uma polícia trabalhada pela matéria de direito processual penal. Então, em processo penal, você aprende as regras da polícia judiciária, que é uma polícia exercida sempre por corporações especializadas, a polícia investigativa. Então você aprende inquérito penal, né, inquérito policial, enfim. É uma polícia exercida por corporações especializadas e que visa a prevenção e a repressão à prática de ilícitos criminais. Essa polícia judiciária incide sobre pessoas para punir o ilícito criminal praticado. Não interessa pra gente, não. O que interessa pra gente é a polícia administrativa, que tem previsão no artigo 78 do Código Tributário Nacional. O CTN prevê o poder de polícia porque ele enseja a possibilidade de cobrança de taxa, tá? Mas o fato é que esse artigo 78 do CTN, ele conceitua pra gente o poder de polícia da forma como a doutrina conceitua também. É o poder que a administração tem de restrição ao exercício de liberdades individuais e de restrição ao uso da propriedade privada, sempre na busca do interesse público. Então, quando eu falo do poder de polícia, quando eu falo da polícia administrativa, eu estou falando do poder que a administração pública tem de restringir o exercício de liberdades e de restringir o uso da propriedade privada, sempre para atender ao interesse público. Isso é poder de polícia. A administração, ela pode limitar e restringir o exercício de liberdades individuais e o uso da propriedade privada para atender ao interesse da coletividade. Eu vou dar alguns exemplos, porque, na verdade, o que cai na prova de vocês são exemplos. Eles colocam casos concretos para que você identifique que está se tratando de poder de polícia. Então, minha mãe que me liga e diz assim: meu filho, acabei de pintar meu muro todo de telha. Telha é uma cor, tá? Também não sabia. E aí colocaram uma placa, Alameda das Acácias. Toma providência, que eu quero meu muro limpo, né? Toma providência, você é procurador. Mãe, o muro foi feito para localizar as pessoas, identificar o nome da rua. Cada um que se localize com a sua bússola. Meu muro é para tomar conta da minha casa. Ela não tem razão. Por quê? Eu crio uma limitação, no caso aqui uma limitação mínima ao uso da propriedade para atender ao interesse da coletividade. Então, o Estado, na busca do interesse público, identificação, localização e tudo mais, ele cria uma restrição ao uso da propriedade dela. Ou então, como eu disse a vocês, se mora na beira-mar, só pode construir 4 andares. Isso é feito para garantir a ventilação da cidade. Se eu construo um monte de prédio no meio da cidade, na beira-mar, a 1000 andares, o povo no meio da cidade morre seco, sem ventilação. Então, por isso, eu condiciono. Ah, mas eu tenho 5 filhos, quero fazer um andar para cada um. Se mude. Aqui são só 4. O Estado limita o uso da sua propriedade. E eu digo mais, não precisa ser na beira-mar, não. Se você quiser construir na sua casa, com o seu dinheiro, tem que ter uma licença. O Estado, ele vai ter que te expedir uma licença para que você possa construir ou reformar na sua casa com o seu dinheiro. Porque ele condiciona o uso da sua propriedade à busca pelo interesse público, para evitar que a sua construção viole regras de vizinhança, cause um prejuízo a alguém. Então ele pode sim criar condições e limitações ao uso da propriedade. Isso é poder de polícia, tá? Mas não é só propriedade não, liberdade também. Você quer fazer uma passeata? Você pode. Liberdade de expressão, liberdade de associação, né? Mas se a passeata for tumultuosa, o Estado vai lá e dissolve. Ou então, você imagina que você quer abrir um restaurante? Também pode, porque é livre
qualquer atividade, ofício ou profissão, mas se você estiver vendendo comida vencida, se desrespeita às regras de vigilância sanitária, o Estado vai lá e fecha o seu restaurante. Isso é poder de polícia, é administração, limitando e condicionando o exercício de sua liberdade. Pessoal, e preste atenção que eu não estou limitado a corporações especializadas. Vigilância sanitária, meio ambiente, trânsito, né, zoneamento urbano, trânsito. Meu avô dizia, sabe o quê? Eu não paro meu filho em sinal vermelho porque eu tenho direito de ir e vir. Eu achava isso o máximo. Eu não conseguia entender como é que as outras pessoas não podiam raciocinar. Meu avô era mais esperto do que os outros. Não era. É porque, na verdade, a liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção, é uma garantia individual. No entanto, no momento que o Estado coloca um sinal vermelho, significa que ele está tentando condicionar para organizar esse direito de ir e vir. Porque se tiver tudo verde para todo mundo se bate, ninguém nem vai e nem vem. É por isso que o Estado pode sim limitar e condicionar o exercício da sua liberdade individual de ir e vir, né, para garantir o interesse público. Isso é uma regra de trânsito. O que eu estou lhe mostrando é que essa atividade de polícia, ela não se limita a corporações especializadas, meio ambiente, trânsito, né, construções, zoneamento urbano. É o Estado condicionando e limitando tanto as liberdades individuais quanto a propriedade privada, para que o exercício desses direitos se dê em conformidade com o interesse público. Nada mais do que a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Exatamente. E aí, quando eu trato desse poder de polícia, quando eu falo dessa polícia administrativa, alguns pontos eu quero que você tome cuidado. Primeiro, o poder de polícia, ele pode se manifestar por meio de normas gerais, mas ele também se manifesta por meio de atos individuais. Esse é o primeiro ponto. O poder de polícia, ele se manifesta por normas gerais e ele se manifesta também por atos individuais. Nós temos normas gerais decorrentes do poder de polícia e nós temos atos individuais ou concretos decorrentes do poder de polícia. Então a ideia é de que uma norma que diz nessa rua ninguém estaciona é uma norma geral. Mas também, quando eu digo você estacionou, sofreu uma multa, aí eu tenho um ato individual, um ato concreto que decorre do poder de polícia administrativa. Então, normas gerais, atos individuais, em sentido amplo, o poder de polícia se manifesta dessa forma. Também, ainda enxergando em sentido amplo, porque é assim que a gente vai considerar para a prova, o poder de polícia se manifesta por atos preventivos e se manifesta por atos repressivos. Então, nós temos atos que visam prevenir o cometimento de um dano, de uma infração, né? Então, uma licença para construir, uma autorização para porte de arma, são atos que visam prevenir prejuízos, são atos preventivos que decorrem do poder de polícia. Quando eu exijo uma licença, uma autorização, eu estou falando em um ato preventivo. Agora, imagine um embargo de obra, uma demolição de prédio, isso caiu em prova. Segunda fase do AB, questão que dizia que o rapaz, dono de um prédio, ele verificou que o prédio estava prestes a ruir, o Estado foi lá e demoliu o prédio, sem ir ao judiciário. Aí você vai ver daqui a pouquinho que a gente tem um atributo do poder de polícia, que é a autoexecutoriedade. Mas primeiro, você tinha que conseguir identificar que o Estado ir lá demolir um prédio para evitar que ele caísse na cabeça dos outros é polícia administrativa, tá? Também, o poder de polícia se manifesta por atos discricionários e se manifesta por atos vinculados. Aqui eu quero que você tome cuidado. Por quê? A discricionariedade é a regra. A gente costuma dizer que uma das características, um dos atributos do poder de polícia é a discricionariedade. Então, em regra, os atos de polícia são atos discricionários. Como regra geral, na atividade de polícia, a administração pública tem uma margem de escolha, critérios de oportunidade e conveniência. A regra é que os atos de polícia sejam atos discricionários, tá? A princípio, o que nós temos é a discricionariedade na atividade de polícia. Mas nem todo ato de polícia é discricionário. Embora a gente adote a discricionariedade como regra, tá? Em regra, os atos de polícia são discricionários, existem atos vinculados. A licença para construir é um ato vinculado. Cumprir os requisitos da lei, tem direito a construir. A casa é sua, tá? Então, a discricionariedade é possível,
tá? É a regra, mas também se admitem atos vinculados. Agora, além da discricionariedade, a doutrina aponta 3 outros atributos decorrentes do poder de polícia. Esses é que eu quero que você tome bastante cuidado. O primeiro deles, imperatividade. O poder de polícia goza do atributo da imperatividade, que nada mais é do que o poder que a administração pública tem de impor obrigações ao particular, independentemente da concordância dele. Isso é imperatividade. O poder de polícia é o poder que a administração tem de impor obrigações ao particular, ainda que ele não concorde. Independentemente da concordância do particular, ele fica sujeito às obrigações impostas em virtude dessa atividade de polícia. A imperatividade a gente também chama de poder extroverso da administração. É esse poder de impor obrigações, claro, nos limites da lei, e essas obrigações se impõem ao particular unilateralmente. Então, não estacione, não é um acordo. É não estacione e ponto, tá? Quando eu falo não estacione, eu não estou tratando de um acordo entre a administração e o particular. Não. Não estacione, ponto final. É uma imposição unilateral posta pela administração. Não estacione e ponto final. E se você estacionar, multa. A multa é o poder que a administração pública tem, a priori, de se valer de meios indiretos de coerção. Pelo menos por enquanto, ela não está rebocando seu carro. Então, quando eu falo que ela se vale de meios indiretos de coerção, eu estou lhe dizendo que a administração pública pode, indiretamente, fazer com que você se sinta coagido a obedecer esse ato. Isso é poder de polícia, tá? Então, quando eu te aplico uma multa, você vai se sentir coagido a obedecer àquela atividade. Exatamente. Pessoal, vamos dizer assim, estacione ali. Você vai dizer, eu não quero tomar uma multa. É o Estado, indiretamente, fazendo com que o particular se sinta obrigado a obedecer àquela imposição decorrente do poder de polícia. Essa possibilidade que a administração tem de se valer de meios indiretos de coerção, como forma mesmo de exigir o cumprimento do ato, nós vamos chamar de atributo da coercibilidade. Então, a coercibilidade ou coercitividade, né? É o poder que a administração pública tem de se valer de meios indiretos de coerção para exigir o cumprimento da obrigação imposta pelo ato de polícia, tá? Agora, imagine que você não estacionou o carro em local proibido. Você estacionou o carro na frente de um hospital. A ambulância não consegue sair, vai morrer alguém. Aí eu te pergunto, adianta aplicar uma multa? Não. Nesse momento, quando eu digo a vocês que o sujeito vai morrer, que preciso tirar o carro de vez, a administração vai lá e reboca o carro. E aí, quando ela reboca o carro, ela não está se valendo mais de meios indiretos de coerção. Quando ela reboca o carro, a gente está falando de meios diretos de execução do ato. Então a ideia é de que a administração pública agora estará se valendo de meios diretos de execução. E esse poder que a administração tem de se valer de meios diretos de execução é o que nós vamos chamar de de autoexecutoriedade. Pessoal, meios diretos de execução, porque ele não precisa sequer ir ao judiciário. Ele não propõe uma ação judicial pedindo reboque. Não, ele executa o ato diretamente. O particular vai dizer, vige, quer que eu tire o carro? Ele vai dizer, não precisa não, meu querido, né? Eu já tirei. Ou seja, o Estado vai lá e executa o ato diretamente. Esse foi o exemplo que eu lhe dei. O prédio estava prestes a ruir, cair em cima de alguém. O Estado foi lá e executou e simplesmente demoliu o prédio. Ele não precisa ir ao judiciário. Então o sujeito que te perguntou se ele poderia fazer isso sem ir ao judiciário, poderia. Isso é autoexecutoriedade, que não está presente em qualquer ato de polícia, tá? A autoexecutoriedade, ou ela decorre de lei, ou a lei prevê o ato como autoexecutável, ou então ela decorre de uma situação de urgência. Então, essa autoexecutoriedade pode decorrer de lei, a lei pode prever aquele ato como autoexecutável, ou então a autoexecutoriedade decorre de uma situação emergencial, como o exemplo que eu dei. Ele precisa atuar para evitar um prejuízo maior ao interesse público, baseia na urgência, executa o ato e depois vai se garantir o direito ao contraditório, ok? Além disso, eu tenho uma história para te contar. Olha que bacana, historinha. Preste atenção na minha história, tá? Ela começa com a edição da Lei 9649.
A Lei 9649 regulamenta os conselhos profissionais. A OAB não. A OAB tem estatuto próprio. Mas o CREA, o CRM, o CRO vão seguir esse regramento da lei que diz o seguinte: os conselhos profissionais são particulares que atuam na prestação de serviço público por delegação. Então, a Lei 9649 diz exatamente isso. Os conselhos profissionais, eles são particulares que prestam serviço público por delegação. O STF, analisando essa lei, submeteu ela a uma ADI, a ADI 1717. E essa ADI estabeleceu o seguinte: serviço público não. O que os conselhos profissionais fazem, pelo menos majoritariamente, é o exercício do poder de polícia da administração. Então, eu não estou tratando de serviço público. A atividade primordial do conselho profissional é o exercício do poder de polícia da administração pública. Isso não é serviço público. Pessoal, os conselhos profissionais, eles atuam limitando e condicionando o exercício da sua liberdade profissional para atender ao interesse público. Então, você passa 6 anos numa faculdade de medicina, mais 2 ou 3 fazendo residência, para exercer a função de médico, você precisa de uma licença do CRM. Isso é poder de polícia. E eu digo mais, o CRM, ele vai, o médico vai lá fazer uma cirurgia no sujeito, pega o nariz dele e bota na testa. Esse sujeito representa o CRM, e o CRM suspende de clinicar. Pessoal, você não pode clinicar para evitar que você bote o nariz de todo mundo na testa. Isso é poder de polícia da administração. Mas que exemplo esdrúxulo, né? Nariz na testa? Vamos lá. Exemplo real. Em Brasília, passou no Jornal Nacional na época. Um menino saiu para o dentista para arrancar um dente. O dentista arrancou tudo. A criança voltou para casa sem um dente. A família se sentiu prejudicada, obviamente. Representou o CRO. O Conselho Regional de Odontologia suspendeu o dentista. Disse: meu querido, você não pode clinicar. Eu vou limitar o exercício da sua liberdade profissional. Senão, você vai deixar todo mundo na cidade banguelo. Eu crio uma restrição individual a você. E essa restrição individual se dá para garantir o interesse da coletividade. Então, na prática, o que o Conselho Profissional faz, em sua maioria na atividade, é o exercício do poder de polícia da administração. E aí o STF disse o que a gente queria ouvir. O poder de polícia não pode ser delegado a particulares. Por isso, os conselhos profissionais têm natureza jurídica de autarquia, tá? A OAB não. A OAB, você já aprendeu isso para a primeira fase, você teve que aprender aquele estatuto todo, né? Enfim, a OAB é particular, que exerce poder de polícia de forma anômala. Então a OAB é uma exceção. Esquecendo ela por agora, os conselhos profissionais em geral são entidades autárquicas, como a gente vai aprender na próxima aula, que a autarquia é pessoa de direito público. Então, eles podem exercer o poder de polícia. A gente vai chamar de autarquia corporativa. Não vou me preocupar com a autarquia agora. O que me interessa é a frase anterior. Eu lhe disse que o entendimento da jurisprudência é de que o poder de polícia não pode ser delegado a particulares. É atividade típica de Estado e, por isso, não pode se delegar o poder de polícia a pessoa jurídica de direito privado. Tá? Pergunta. Colocar um radar e aplicar multa a quem extrapola o limite de velocidade. Isso é poder de polícia? Claro, é sim. Então, a administração pode contratar uma empresa que vai colocar o radar, extrair as multas, encaminhar para o Estado? Pode. Nesse caso, não se está delegando o poder de polícia propriamente dito. O que está sendo delegado são atividades de execução, atividades materiais necessárias à execução do poder de polícia, não há ato decisório. Estão sendo delegados atividades materiais, atividades de execução, que é o que nós vamos chamar de aspectos materiais do poder de polícia. Então, nem todos os aspectos do poder de polícia são indelegáveis, porque esses aspectos materiais admitem delegação. Então, isso pode cair na sua segunda fase. Já caiu algumas vezes na primeira. A questão diz assim: a empresa cobra tudo, foi contratada por um município para aplicar multa de trânsito, colocar os radares, julgar as multas. Aí a assertiva correta dizia o quê?
colocar o radar, tudo bem. Mas aplicar multa, julgar recurso, isso ela não pode. Isso é atividade de polícia propriamente dita, que não admite delegação. A doutrina vem dizendo pra gente o seguinte: os atos de polícia, eles passam por 4 ciclos. Norma de polícia, fiscalização de polícia, consentimento de polícia e sanção de polícia. Então nós temos uma norma, não pode estacionar e tudo mais. A fiscalização, né, colocação de um radar e tudo mais. O consentimento, licença, autorização. E a sanção, a penalidade pelo descumprimento de regras. O entendimento hoje da doutrina majoritária é que os atos de fiscalização e consentimento são delegáveis, tá? Por quê? Atos de fiscalização são atividades materiais. E os atos de consentimento não impõem restrições, criam direitos, né? Autorização, licença. Por isso, a ideia é que a fiscalização e o consentimento de polícia admitem delegação. Eu não posso delegar normas, imposições, aplicação de penalidade, julgamento de multas, isso eu não posso. Então a ideia é de que os atos de fiscalização, né, os atos materiais, e os atos de consentimento, aqueles atos que permitem o exercício de uma atividade, esses admitem delegação, ok? Para a gente ir fechando, a lei regulamenta, a lei no caso é 9873, que as sanções decorrentes do poder de polícia têm prazo prescricional de 5 anos. Então, contados da prática do ato ilícito, a administração pública deve aplicar essas penalidades dentro do prazo de 5 anos. É um prazo de prescrição para aplicação das sanções administrativas decorrentes do poder de polícia. Vamos lá. Primeira regra é essa. Tudo na lei 9873, tá? Artigo 1º da lei. Depois a gente vai grifar essa lei, vai marcar ela, não se preocupe não. Lá nas aulas de marcação de código a gente vai marcar todas as leis, cada uma com uma cor importante, fique tranquilo. Mas de antemão, eu vou inclusive te indicar os marcadores da Marca Fácil, que são os marcadores que tem minha marquinha e que você pode levar para a prova sem problema, né? A gente vai fazer isso depois. Mas vamos lá. A lei 9873 então diz: a administração ela tem 5 anos, que é o prazo prescricional para aplicação das sanções decorrentes do poder de polícia. No entanto, diz a mesma lei, se for instaurado um processo administrativo para aplicação da penalidade, e esse processo administrativo que foi instaurado para aplicação da pena ficar paralisado durante 3 anos, então, a paralisação do processo por 3 anos enseja prescrição intercorrente, tá? Então, ainda que não tenham completado os 5, se o processo administrativo para aplicação da pena ficar paralisado por 3 anos, prescrição intercorrente, é o que diz a lei. Mas é possível que esses prazos não sejam aplicados. Por quê? A própria lei diz que se a infração administrativa de polícia, ela também configurar um ilícito penal, aí nesse caso, se essa infração administrativa também foi ilícito penal, o prazo de prescrição para a sanção administrativa vai ser o prazo de prescrição previsto no Código Penal para a sanção criminal. Então, nesse caso, se a infração administrativa de polícia também for uma infração penal, vai haver uma coincidência do prazo de prescrição. E aí, a aplicação da pena na esfera administrativa vai prescrever no mesmo prazo que prescreve a aplicação da penalidade criminal nos moldes do Código Penal. Ok? Perfeito. Pessoal, esses são os pontos importantes. Poder de polícia é um dos temas que eles cobram na prova de vocês. Como eu disse, é daqui de o que a gente conversou hoje. É o tema que cai muito em questões discursivas, em prova de segunda fase. Na prova da segunda fase, não muito na peça, mas muito mais nas questões discursivas, porque eles colocam casos concretos. Então, primeiro você vai ter que identificar que aquilo é atividade de polícia, para depois aplicar todas as regras que você aprendeu comigo em relação a esse poder de polícia administrativa. Bacana? É isso.
Na próxima aula eu volto já para tratar o tema de organização administrativa, conhecer as pessoas que fazem parte da administração, outro tema relevante, tá? Principalmente agências, reguladoras, executivas, tudo isso na próxima aula, combinado? Então é isso, pessoal. Até a próxima.